Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Conectando os Pontos. Ela foi dada em Sarasota, Flórida, Estados Unidos, em 1º de fevereiro de 2014. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há aqueles que sempre dizem, bem, Lee Carroll não se prepara o bastante. Ele precisa respirar mais intensamente antes de canalizar. Deveria haver algum tempo onde ele poderia permitir ao Espírito limpar seu corpo de coisas obviamente humanas. E o que eu quero dizer a vocês é que vocês não estão conectando os pontos. A canalização hoje parecerá pular de um tema para o outro através de coisas que eu gostaria de falar sobre como as coisas estão funcionando. E este é o início, nesses meses iniciais do ano de 2014. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é sobre o relacionamento que vocês têm com o divino dentro de você. Esse relacionamento está começando a mudar. Siga a lógica. Se é algo que está mais próximo de você, você não precisa trabalhar tão duramente para recebê-lo. De uma forma linear, se alguém está distante, você precisará trabalhar para que essa pessoa possa te ouvir. Você talvez tenha que gritar, respirar mais forte, talvez gesticular um pouco. Mas, se essa pessoa está do seu lado, você não precisa fazer nenhuma dessas coisas. Você simplesmente o saúda com uma voz normal. E você pode então fazer contato através dos olhos. Meu parceiro e eu temos feito contato através dos olhos por anos. E o que parece é isto. Está fora da caixa metafísica daquilo que é apropriado. Porque há aqueles que sentem que o corpo humano precisa trabalhar muito duro para poder receber as mensagens do Espírito que são puras. E eu direi isso a vocês, meus queridos. Isso depende do quão próximo você está da divindade que é sua. Se você ainda sente que está na próxima sala ou no próximo quarteirão, vai demorar mais tempo. E sim, vocês precisarão respirar mais forte. Sim, precisarão trabalhar em tirar a sua energia do caminho para que o Espírito possa vir de forma pura. Mas se você trabalhou em si mesmo, o eu superior não estará na sala ao lado. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é conectar os pontos, como nós dissemos, como vocês dizem, com a lógica espiritual, não o que tem sido ensinado a você, família, mas a lógica espiritual de uma energia que está em transformação, sobre a qual temos falado durante todos esses anos. O convite está aberto e a mão está esticada para que a sua parte divina viva próxima a você, ao invés de um prédio em algum lugar aos domingos, ok? E, portanto, ao invés de ser uma coisa distante na qual você precisa trabalhar, torna-se algo que está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meu parceiro começou a canalizar. Às vezes, ele canaliza enquanto ele dá palestras, e alguns de vocês já viram isso. Vocês veem uma sutil mudança na sua energia, vocês ouvem sua voz mudar suavemente, e vocês sabem que ele está comigo. E esta operação particular que vocês chamam de canalização, transe ou o que quer que seja, será normal para muitos seres humanos. Não que eles vão se colocar diante de um grupo, ou parecerão estranhos, ou engraçados, ou fechar seus olhos. Eu estou falando sobre uma fusão que os mestres tinham. Estou falando sobre caminhar sobre este planeta confortavelmente, pacificamente, porque vocês têm aquilo que costumava ser um quarteirão de distância, agora ao seu lado.
Há algumas coisas acontecendo no planeta que eu gostaria que vocês vissem sob uma luz diferente. Eu quero revisitar algumas coisas sobre as quais falamos antes. Eu quero torná-las mais claras do que antes. Você pode não estar consciente disto, mas o Espírito tem ensinado a humanidade em metáforas, e há vários motivos para isto. A primeira sendo que o Espírito não é linear e vocês sim. Portanto, conceitos que estão fora da sua consciência normal, às vezes são apresentados de uma forma linear através de metáforas que vocês possam compreender. E para alguns de vocês, as metáforas são quebras-cabeças para serem compreendidos. E já que eles não são literais, mas onde a lógica é removida do que eles realmente significam, às vezes são mal interpretados, aqueles dias começarão a diminuir devido ao que foi dado a vocês. Vocês estão mais próximos da fonte hoje do que estavam há 20 anos atrás. E as velhas almas na sala estão começando a senti-lo. Um relacionamento mais próximo, mais centramento, menos estranho, esquisito, uma comunicação mais clara, especialmente depois de 2014, durante 2014 e além. E, portanto, a metáfora começa a se limpar e a transmissão real da realidade do que nós queremos dizer a vocês substitui os pensamentos confusos. Em 2012, nós dissemos que vocês teriam um novo Papa. Nós vimos o potencial da frustração do Papa atual. Isto não foi uma predição baseada em alguma bola de cristal em algum lugar que está nos éteres. Nós não fazemos isto. O Espírito dará à humanidade informações que a humanidade já está trabalhando, querido ser humano. E, portanto, quando vocês ouvem predições, elas não são misteriosas. Elas são baseadas nos potenciais que nós vemos no mundo todo e que você não pode ver a partir do seu ponto de vista, de onde você está em sua cidade. Portanto, vocês dependem de nós. Chegará um dia quando vocês não precisarão de um homem com um microfone num palco para dar isso a vocês. Vocês terão automaticamente, porque o seu portal é largo bastante. Vocês podem imaginar a comunicação como esta? Quanto mais você se comunica com o Espírito desta forma, mais você se conecta com outros seres humanos da mesma forma. Porque todos vocês estão falando com a mesma sopa que está no andar de cima, se pudermos dizer assim. Vocês percebem como isso poderia melhorar a paz na Terra? Diminuir as más compreensões, criando menos países autoritários, muito menos. E uma pressão pura no planeta onde a maioria dos seres humanos desejam a benevolência e as mesmas coisas e empurram seus governos naquela direção, ao invés de na outra direção. Este é um novo paradigma. Eu quero que vocês conectem os pontos. E, portanto, vocês têm o seu novo Papa. E que coincidência que ele seja um sul-americano, pois todas as profecias dos indígenas neste planeta são atualmente sobre o equilíbrio do hemisfério norte com o hemisfério sul, algo que foi esperado, predito por mais de 10.000 anos e está em processo, não está ainda completo de certas formas. Tudo criado através da invenção. Vocês sabiam disto? Agora, eu vou dar um salto, mas eu quero que vocês conectem esses pontos. Há alguns anos, eu dei a vocês a profecia que nós vimos chegando. E nós dissemos que, quando todos puderem falar com todos, não poderá haver mais segredos. E isto é a internet. Nós vimos isto chegando porque nós vimos os potenciais se desenvolvendo nos lugares que vocês não podiam ver.
E neste processo dessa internet, algo extraordinário aconteceu. É que os indígenas do planeta, que nem mesmo conheciam-se uns aos outros, de repente estavam olhando uns para os outros através da internet. Todos eles têm sua página. E em suas páginas estão aquilo que eles acreditam, como eles são, sua história, alguns dos nomes de seus ancestrais, suas profecias. Há cerca de 10 anos, as profecias foram observadas e houve assombro. E eles começaram a conversar uns com os outros. Quais são as probabilidades, meus queridos, que as profecias dos indígenas por todo o mundo seriam tão similares? E que o tempo das profecias fosse tão similar? E que elas não teriam nada a ver com seus sistemas espirituais modernos, nada. As probabilidades com relação à raiva, por exemplo, não poderia ser sem um propósito. E as profecias que eles tinham eram as mesmas que vocês viram que os maias tinham. E se vocês virassem a esquina da precessão dos equinócios, o que já aconteceu, vocês iriam desfrutar de outros 18 anos, conforme a precessão finalizava, da habilidade de mudar a humanidade como jamais aconteceu antes. E naquele momento haveria novas invenções dadas a vocês, naquele momento a consciência começaria a mudar. Então, aquilo que vocês chamam de um hemisfério machista, guerreiro, começaria a se equilibrar com o que alguns chamaram de o hemisfério compassivo do coração. E é isso que começou. A internet permitiu isto. Permitiu que isto fosse visto. O grupo chamado Raízes da Terra, um grupo de indígenas que tem essas profecias por todo o planeta, se encontrou. No fim do ano passado, no Chile, não foi sutil. 3.000 pessoas participaram. E é isso que vocês começarão a ver. E eu digo novamente, que coincidência que o novo Papa venha da América do Sul. Pois tudo começa a se conectar com o que nós temos dito a vocês. Sobre o equilíbrio estando aí. Agora, há alguns preços a se pagar. Este novo Papa, eu quero que vocês observem, porque ele irá lentamente começar a atribuir títulos de cardeais para pessoas da América do Sul. Esse é o bastião da igreja, o último. É de lá que estão vindo os padres, as freiras, a maioria no planeta. Eu disse que eles estariam em sobrevivência e eles estão. Muitas das dioceses nos Estados Unidos declararam falência e agora são insolventes. E este é o homem que irá mudar tudo isto. E ele fará através da compaixão. E vai funcionar. E funcionará. Eu quero que vocês observem a sutileza disso. Agora, no processo, há um preço a se pagar. A América do Sul está sobre as luzes da profecia e coisas que poderiam ter funcionado lá antes não funcionarão mais. Eles deveriam dar uma olhada cuidadosa. E agora, como o hemisfério norte começou a solucionar os problemas da guerra, pois eles têm trabalhado nisso por 50 anos. Eu farei algumas afirmações aqui, e eu não quero que eles pareçam confusos. Eles são muito conceituais, e, portanto, estou pedindo ao meu parceiro para ser bem claro. Há alguns lugares na América do Sul, neste momento, que não receberam o conceito claramente. E sequestrar as coisas não é a resposta para nenhum processo. A resposta é abertura e unificação com os outros. E, no entanto, há alguns processos muito antigos neste momento sendo tentados novamente.
como se as velhas falhas nem mesmo tivessem acontecido. Portanto, aqui está a minha mensagem, especificamente para 3 países. E vocês podem imaginar quem são eles. E é um conselho econômico. Quando foi a última vez que Cryon deu um conselho econômico? Mas não é. É conceitual. Não sequestrem os atributos e as propriedades da sua economia para o seu próprio país. Não controlem o que vocês acreditam ser seus próprios atributos controláveis, assim como oferta de dinheiro, assim como taxa de câmbio ou barreiras comerciais. Pense nisso por um instante. Se vocês pensarem que isso vai fortalecer o seu país, isso vai te levar à falência rapidamente. E a resposta é abrir-se. Abrir tudo. E deixar fluir livremente e se equilibrar com o resto do país, do continente e do mundo. E se vocês não fizerem isso, sofrerão as consequências. Há 3 países neste momento olhando para a falha. As luzes estão sobre vocês se vocês estão ouvindo, pois vocês não podem continuar com a velha energia mais. Não vai funcionar e isso irá se mostrar. Não é uma predição, é um potencial. Vocês podem ir para qualquer lado, dependendo de quem estiver ouvindo ou não. E isso se conecta tão cuidadosamente, e vocês então conectam os pontos com a profecia do norte e do sul, com o novo Papa sendo um sul-americano. Pois se ele circular o seu vagão, se pudermos dizer assim, no lugar onde ele nasceu. Meus queridos, essas são boas notícias. São todas boas notícias. Tem a ver com mudanças que vocês não esperavam e que têm que resultar em equilíbrio. Se os países fazem isso de forma incorreta e entrarem em problemas, em modo de problemas, eles verão o erro e vão equilibrá-lo. Apenas demorará mais. As soluções são óbvias, mais óbvias do que jamais foram. E elas envolvem o princípio de projeto benevolente. Comecem a cooperar com a energia da benevolência, comercializando com seus vizinhos sem medo, conseguindo líderes que podem ver que vejam o que as pessoas, o que o povo deseja primeiro, de forma benevolente. Uma forma diferente de trabalhar no planeta. Eu quero reiterar claramente outra predição, claramente. E por uma década nós temos falado sobre isto, mas está vindo mais rápido do que imaginam, porque vocês continuam esperando sem acreditar. Não são más notícias, são simplesmente notícias para que vocês possam se preparar para uma mini era do gelo que já se aproxima. Uma mini era do gelo que já se aproxima. E vocês já tiveram isso antes. E não foi há muito tempo atrás, no ano 1400, 1600. É um ciclo, meus queridos. É um ciclo que se repetirá e significará que, por um tempo, lugares serão mais frios do que têm sido durante o seu período de vida, ou até mesmo no período de vida dos seus pais, e talvez até mesmo de seus avós. Mas se vocês voltarem um pouco mais, vocês verão. E as grandes cidades sobreviveram. Mas eles não tinham uma rede elétrica, e vocês têm. Observe o que acontece, o que aconteceu no país vizinho recentemente, onde a neve surgiu. Se vocês derem uma olhada, dirão, isso é absurdo. Vidas humanas foram perdidas por conta da neve. O que acontecerá? O que aconteceria se eles tivessem ouvido e, ao invés de esperar o aquecimento global, eles tivessem compreendido que eles vão ter, na verdade, um resfriamento global? Eles teriam estado melhor preparados e eles estarão para a próxima nevasca.
vai ficar mais frio, ao invés de mais quente em geral. E nós temos dito isso a vocês por mais de uma década. E eu farei uma afirmação que não é um quebra-cabeças, não é uma metáfora. Vocês podem ter a verdade a partir dos meteorologistas e dos geólogos, não dos políticos. E a verdade será esta: o ciclo foi visto antes, não é um mistério. Os ciclos são um mistério. Por que eles acontecem? O que a Terra está fazendo? Há apenas conjecturas, mas eu posso dizer a vocês, tem a ver com a renovação da vida nos oceanos. Vocês podem pensar que vocês estão depredando o oceano. E eu direi que o oceano pode cuidar dele mesmo, meus queridos. Não importa o que vocês colocam no oceano. Pode demorar mais tempo, porque vocês estão envenenando aqui ou ali, mas ele irá responder, pois sempre aconteceu assim. Ele é muito maior do que vocês imaginam. É muito maior do que vocês. E ele se renova e cria vida de maneiras que vocês nem mesmo têm consciência a cada centenas de anos. E aqui vem novamente, nos tempos modernos, onde vocês têm medições de clima, que vocês não tinham antes, e o perigo é vocês congelarem porque suas redes elétricas falharão. Tudo que é necessário é uma nevasca para derrubar a rede elétrica. Vocês sabem disso. Pelo menos vocês deveriam começar a enterrar os cabos, se já não tiverem começado, preparando-se para coisas geladas e lugares onde nunca se congelaram antes. A melhor coisa que vocês poderiam fazer é que nós dissemos por mais de uma década, isso é gastar dinheiro financiando a solução dos problemas que apenas são problemas porque vocês ainda não solucionaram com relação à produção geotérmica. A Terra é quente, realmente quente. E tudo o que vocês precisam fazer é cavar algumas centenas de metros para poder criar o quanto vapor precisarem, sem nenhum perigo. Vocês sabem disso. Mas não é tão fácil como a tecnologia que vocês têm, que é perigosa, para a humanidade, para o ambiente, de tantas formas diferentes. Se vocês forem criar energia através do poder das marés, isso é muito bom para as cidades costeiras, mas que tal as outras? Tudo que vocês precisam fazer é cavar. Nós já dissemos sobre algumas das químicas que vocês inventaram nos últimos anos, onde o ponto de ebulição das substâncias é muito melhor do que o da água. Acontece muito antes do que a água, em temperaturas que vocês não acreditariam, onde vocês podem criar vapor. E este é o tema. Eu dei a vocês várias vezes, estou dando a vocês agora de forma bem pura. Se vocês pesquisarem e financiarem, vocês não teriam falhas na rede elétrica. Vocês fariam isso em tantos lugares, em uma única cidade. Se uma falhar, a outra permanecerá. E tudo que vocês precisam fazer é ir até o vizinho para poder se aquecer, ao invés daqueles que vão morrer porque não podem ir a lugar nenhum. E eles simplesmente se congelam. Assim como alguns dos países na Europa, porque eles também sentirão isso. O que eles fizeram da última vez que seus rios congelaram? Percebem? Porque eles fizeram. Como eles sobreviveram. E eles sobreviveram. E eles sobreviveram bem. Portanto, aqui está novamente, prepare-se para um clima mais frio. Estamos falando em um lugar onde não apresenta clima frio. Portanto, não esperem necessariamente o gelo aqui neste lugar, mas um pouco acima daqui, sim. E acima dali, sim. E acima dali, observem. E esperem o frio. O que acontece é o clima ártico. Começa a invadir lugares que vocês nunca pensariam que ele poderia. E vocês vão coçar suas cabeças e chamarão a isso perigoso. E tudo que vocês precisam fazer é olhar para os seus ancestrais e observar que é um ciclo e eles sobreviveram muito bem. Se vocês estão preocupados, meus queridos, e estão ouvindo minha voz agora, e vivem em um lugar que você sabe que esfria, e eu estou dizendo vai ficar mais frio ainda, vão e procurem uma lareira para queimar lenha, porque não importa o que acontecer, vocês terão a lenha. Isso é prático ou não?
Tudo isto em benevolência, não em punição à humanidade. É para que o oceano possa carregar mais vida e alimentar aqueles que precisam ser alimentados. Vocês têm registros, respostas. A pesca. Os peixes estão retornando, nós dissemos. Vocês precisam de uma metáfora? Os peixes estão voltando. E vocês verão isso em sua vida. Poderia ser mais claro. Isso tem a ver com o ciclo e processos que vocês ainda não viram claramente até agora, que vocês verão em breve. Estou saltando de lá para cá. Eu quero que vocês comecem a conectar os pontos com relação às regras de Deus. Toda a Terra se tornou monoteísta, apenas um Deus. Um Deus. É belo. É o primeiro passo. Um Deus. Mas quando vocês perguntam à Terra quais são as regras daquele um Deus, vocês terão milhares de cenários. Portanto, qual deles está certo? E se você estiver fazendo errado, então algo ruim acontecerá a você? Portanto, eu quero clarear o ar sem nenhuma metáfora e falar sobre essa questão. Tudo é feito com gentileza e benevolência. Não estou querendo que ninguém esteja errado aqui. Eu quero que vocês vejam essa cena e conectem esses pontos. Há um sistema entre você e Deus que é perfeito, benevolente, e Deus quer você, o Espírito quer você, quer que você tenha os atributos de um mestre. Vida longa, saúde, sem ansiedade, a habilidade de resolver os problemas e questões de forma intuitiva, de forma correta, sabedoria e amor que outros podem ver em você. É isso que Deus quer. E, no entanto, isto está cheio de regras dos homens, não é? Então vamos falar sobre isso. Eu dei a vocês uma canalização há não muito tempo que foi chamada Os Muitos Deverias. Você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Eu estou agora melhorando aquela canalização com clareza. Como tem sido ensinado a você a orar? O que é correto e não correto? Vocês vão para determinadas sociedades e a oração é muito, muito séria. Você passa muito tempo realizando-a, alguns virados para determinada direção fazendo isto, outros fazendo isso muitas vezes por dia, outras sociedades, vocês meditam por um tempo. Não importa qual direção você se volta, um Deus monoteísta, um Deus, com todas aquelas regras. Quem está certo? Portanto, eu apenas direi. Você está certo se compreende as regras de Deus, e não há muitas. Então vamos começar aí. O Espírito, Deus, quer que você esteja confortável em sua adoração. Você ouviu isto? Então, se você é alguém que, devido à sua tradição, quer que você vire para determinada direção, ou que você cubra a sua cabeça de determinada forma, ou se você esteja em um ashram meditando de determinada forma, e se é assim que você glorifica o Deus interior, eu encorajo você a continuar fazendo desta forma, porque a regra de Deus diz: honre o Deus interior de qualquer maneira que você desejar, desde que você chegue a um ponto onde você não pense que precise fazer, mas que você deseja fazer. E isso, se isso colocar você em oração e meditação por horas, então faça isso, fique de pé e sinta o Deus em seu interior. E a mão de Deus sorrirá, irá tomar sua mão e dizer: bom trabalho. E se você medita 5 minutos por dia ou menos, porque você tem algo acontecendo intuitivamente em você e você sente que é um meditador que caminha no dia a dia, então o Espírito dirá:
Esse é um método que fará com que você sinta que fez o seu trabalho e que você sente Deus em seu interior. Então, bom trabalho. Pegue minha mão e sinta o mesmo amor que eles sentem quando eles meditam em outra parte da terra por mais tempo. Percebem onde estou indo com isto? Não existe certo ou errado. Na verdade, não. São as instituições humanas que colocarão caixas sobre isso e que farão com que as outras caixas estejam erradas. Vocês sabem que eu estou certo. Pessoas da nova era, vocês também são culpados. Vocês são culpados porque vocês cresceram dentro de uma caixa que não é como as outras, mas assim mesmo é uma caixa. Quanto tempo você deveria meditar? Qual é a forma apropriada de canalizar? Em qual direção você está voltado? Existe uma forma certa ou errada de promover a cura? Esta caixa é muito forte na nova era. E eu quero que você dissolva esta caixa. Eu quero que você veja Deus em todos, não apenas em seus amigos ou em sua caixa. Este é o novo paradigma de um planeta. E se as velhas almas vão guiar essa estrutura, ou falta de estrutura, vocês precisarão dissolver o que foi ensinado a vocês que é correto e o que não é correto, e reavaliar tudo. A regra de Deus: fique em silêncio e saiba que você é Deus. Que tal esta regra? Fique em silêncio e saiba que você é Deus. Alguém vem até você e xinga. Aperta um botão de uma velha energia de sobrevivência. Dissolva o botão, fique tranquilo e saiba que você é Deus. Isso não pode te ferir. E a pessoa que te xinga talvez possa se afastar, mas as pessoas ao redor que observarem a sua reação nunca mais serão as mesmas. Especialmente as crianças. Que as crianças vejam a Deus em você em primeiro lugar e elas irão imitar. Vocês acham que uma criança quer imitar o drama que elas verão em um ou dois de seus pais, ao invés do amor que eles verão? Diga-me, o que vocês acham que as crianças realmente desejam imitar nesta energia? É algo novo? Famílias disfuncionais, ao invés de criar crianças disfuncionais, criarão crianças que fazem melhores escolhas, porque elas serão capazes de ver a diferença. Crianças serão atraídos por completude espiritual. Isto quer dizer que elas verão primeiro o equilíbrio, e é isso que elas vão desejar. Imagine uma natureza humana que é atraída para o equilíbrio ao invés do drama. Imagine isto. E é isso que são suas crianças. Elas estão começando este próprio processo, meus queridos. E alguns de vocês estão conscientes disso e já viram acontecer. Onde as crianças precisam fazer escolhas difíceis entre os pais, um pai que é equilibrado e outro desequilibrado. O que a criança está fazendo, vocês já sabem. Houve um tempo quando tudo que elas faziam era chorar e desejar os dois. Agora eles querem aquele que é equilibrado. Vocês perceberam a diferença? Comece a conectar os pontos. Este planeta está mudando. E o equilíbrio será a chave. E esta será a benevolência. A mesma benevolência que a física vê e deseja. Que a consciência começará a ver e desejar. É o catalisador para a paz completa e total na Terra, para o resto dos seus dias. O que você deveria comer? Nós já dissemos antes, nós vamos fechar com isto. O Espírito quer que você seja saudável. Eu dei a você as 3 regras de Deus. Lembra-se? O Espírito quer que você seja confortável. O Espírito quer que você encontre Deus interior. O Espírito quer que você seja saudável. Provavelmente há mais. Você pode criar mais a partir desses 3. Não há regras como as que os homens fizeram. Nenhum lugar para meditar, nenhum lugar para orar,
nenhuma roupa especial, nenhuma direção especial, a menos que você queira desta forma. Se for a sua tradição e a sua sociedade e a sua cultura pedindo para você vestir de certa forma, virar para determinada maneira, então faça isso para a honra do Deus interior. E se não for assim, não faça. Não julgue os outros, mas sinta o mesmo amor de um Deus monoteísta, um Deus para toda a humanidade. O que você deveria comer? Coma aquilo que te faz saudável. Permaneça no planeta um longo tempo. Mas, Cryon, eu vivo em uma sociedade que apenas quer que eu coma comida kosher. Então coma comida kosher e seja saudável e viva mais tempo. Vocês percebem que a comida kosher é uma comida que foi desenvolvida intuitivamente e dada no Oriente Médio para aquelas pessoas por questões de saúde, para que houvesse menos bactérias de certas formas. Então isso é um bom senso dos anciãos. É isso que é a comida kosher. Não é por motivos religiosos, mas de saúde. Vocês compreendem que um muçulmano e um judeu têm as mesmas regras com relação à comida kosher? E mesmo que eles não admitam, há muitos muçulmanos que fazem compras nas lojas da comunidade judaica pela mesma comida porque eles são irmãos. Foi dada a eles a mesma informação ao mesmo tempo sobre a comida que eles deveriam comer. E se você é um desses e está ouvindo esta voz, eu quero parabenizar você por honrar sua sociedade, suas crenças, seus ancestrais e o Deus interior, como o que te faz saudável. E se você é alguém que nem mesmo sabe o que é isso, comida kosher, eu quero que você comece a ouvir ao seu registro acástico. Escute as vidas saudáveis, o que eles comeram ao invés do que você está comendo agora. Não fique chocado e surpreso se o seu peso diminuir, simplesmente porque você mudou sua dieta para algo que você costumava ter, que era saudável, ao invés daquilo que você tem atualmente neste país. Porque todos vocês vieram de algum outro lugar. Vocês sabem disso, não é? Esse país tem apenas algumas centenas de anos. Todos vocês vieram de algum outro lugar. Que tal aquelas dietas? Vocês já observaram? Talvez elas não sejam atrativas para você, porque a tradição na qual você cresceu e o gosto com que você cresceu te colocou em uma caixa. E você se senta aqui se perguntando por que sua saúde está se deteriorando e seu corpo aumentando. Poderia ser mais claro? Você pode apenas acessar o seu registro acástico através da intuição. E, portanto, o músculo intuitivo começará a ser mais usado. E vocês podem praticar de tantas formas. Mas, meus queridos, comecem a ouvir ao seu corpo. Tentem novas coisas, mesmo que você não goste do sabor agora. Eu digo, se é daí que você veio e você passou muitas vidas em determinada sociedade, esta é a comida que fará a diferença em sua vida. E se você começar com a intenção para descobrir o que é, você vai adorar, você vai se apaixonar por isso. E você vai perguntar, por que demorou tanto tempo para descobrir? E em sua sociedade, você pode comprar essa comida quase em qualquer lugar. Alguém nesta sala precisava ouvir isso para salvar sua vida. Eu sei quem está aqui. Isso chama-se conectar os pontos. As regras de Deus são simples. Muito simples. O Espírito quer vocês saudáveis. O Espírito deseja que vocês tenham a paz dos mestres. O Espírito diz, faça da forma que for necessária para você realizar essas coisas, através da benevolência, é claro, a partir de modos pacíficos, é claro, através da introspecção do seu ser, é claro. Tudo o que estamos dando a vocês é você com você. Não para estar com grupos ou segurando placas. Um de cada vez. Vocês criarão um planeta ascenso. Poderá demorar vida após vida após vida. Vocês têm muito tempo, mas você estará aqui por muito tempo,
acredite você ou não. Não seria tão bom, da próxima vez que vier, despertar com a consciência? Pense sobre isto. Pense sobre isso. Quando você tiver 5, 8 anos, você saberá quem é. Você saberá dos erros que cometeu. Você será uma velha alma sábia em um corpo de uma criança. Eles já estão começando, já encontraram algumas delas? Avós, vocês encontraram alguns deles por aí? É claro que sim, pois isso já começou. E vocês serão um daqueles também da próxima vez que vierem. Estes são os potenciais. Já está começando a mudar. E esta é a mensagem para o dia. Senso comum. Senso comum espiritual. Não regras feitas pelos homens. Comece a procurar observar o que você está fazendo e por que está fazendo. E honre o Deus em seu interior em primeiro lugar. E não aquele que alguém disse a você como fazer. Eu amo a humanidade. Eu posso vê-la mudando. É impressionante. Há tantas coisas mais. E assim é.